Olá, Melissa, bom dia. Oi, professora, bom dia. Vou dar 3 minutinhos, ver se entra mais alguém. Se não entrar, a gente começa em 3 minutinhos, tá bom? Tá bom. Bom dia, Marcelo, seja bem-vindo. Oi, professora, bom dia. Bom dia. Vou dar mais 3 minutinhos, ver se entra mais alguém para a gente começar, tá bom? Tá ok, prof. Bom, vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre as funções de psicólogo perito e psicólogo assistente, que são duas funções que nós podemos exercer dentro dessa área jurídica. Então, a gente vai conhecer cada uma dessas atividades, saber a diferença entre elas, para que a gente possa compreender, né? Então, quando falar psicólogo perito, quando falar psicólogo assistente, eu já ter uma ideia do que é a atuação quando eu estiver atuando enquanto um psicólogo perito ou quando eu estiver atuando enquanto um psicólogo assistente. Então, eu queria iniciar fazendo aqui uma pequena conceituação, né, do que é o psicólogo perito. É uma pessoa que, pelos conhecimentos especiais que possui, geralmente de natureza científica, técnica ou artística, colhe percepções ou emite informações ao juiz, colaborando na formação do material probatório à convicção decisória. Então, quando nós somos perito em alguma coisa, é que nós temos um conhecimento especializado de natureza científica, técnica ou artística. No nosso caso, é uma natureza científica, já que a gente está falando da psicologia, né? Ou seja, nós temos ali um conhecimento científico, um conhecimento de natureza especializada sobre um determinado assunto, onde eu tendo ali as informações científicas sobre aquela minha natureza, do meu estudo, sobre aquela pessoa, eu vou, a partir das informações que eu colher, subsidiar, ou seja, ajudar o juiz a tomar as decisões
dele. Então, nós não vamos decidir, quem vai decidir é o juiz, mas ele precisa de informações sobre aquela pessoa que é de conhecimento da psicologia. Então, quando eu estou nessa função de perito, eu vou justamente fazer a minha avaliação, fazer a minha análise sobre determinada área ou determinado quesito que o juiz quer saber, para que eu possa, então, subsidiá-lo, né, naquela decisão. Então, o psicólogo perito, normalmente, ele é concursado do tribunal, ele fez o curso de perito e presta serviços, né? Então, ele não é escolhido pelo juiz, né? Ele é feito, né, ali através de uma consulta pública. Quando a gente diz assim, não é escolhido pelo juiz, na verdade, é porque não é indicação. Na verdade, existe ali um cadastro, né, onde, a partir daquele cadastro, é selecionado aquele psicólogo perito, de acordo com as especialidades dele. Então, se leva em consideração o que se quer avaliar e a área de especialidade daquele perito. A gente já viu em aulas anteriores que o perito é sobre um determinado assunto, né? Então, na verdade, não é só o psicólogo e perito, nós somos psicólogos peritos sobre a psicologia, mas nós temos outros peritos. Então, tem um perito da contabilidade, da engenharia. Então, não quer dizer que o nomezinho perito seja exclusivo do psicólogo, né? Perito em si é quando nós somos especialista para dar, né, alguma informação sobre aquela determinada área. Então, ele deve ter também isenção com relação às partes envolvidas. Então, ele não pode, quando nós somos um psicólogo perito, eu não posso ter nenhum tipo de vínculo sobre aquela pessoa que eu vou fazer a perícia. Então, ele não pode ter sido meu cliente, ele não pode ser meu parente, não pode ser parente do meu esposo, ou seja, a gente não pode ter vínculo sobre aquela pessoa que nós vamos realizar a perícia. Então, nós precisamos ter total isenção. A isenção justamente não para que a gente não tenha ali conflitos de interesses. Porque se houver conflito de interesse, aquela minha perícia, aquela minha avaliação, ela poderá ser impugnada. Então, a gente precisa ser isento, ou seja, não ter nenhum tipo de vínculo sobre aquela pessoa que eu irei realizar a perícia, tá? Também poderá, né, compor as partes interessadas quando da autocomposição, quando a gente realiza os processos de mediação e conciliação, que a gente já conversou como é a nossa atuação dentro da mediação e da conciliação. Então, a figura do perito, ele tem a sua função normatizada pelo Código do Processo Civil, através da Lei 8455 de 92. Então, esta atividade, né, de perito, ela está, né, legislada, nós temos uma legislação específica dentro do Código do Processo Civil, que então regula e institui essa figura de perito dentro dos tribunais. Não só o psicólogo, mas as diversas áreas onde há essa possibilidade de perícia. Então, nele o perito é conceituado como o auxiliar da justiça e, portanto, deve atender às mesmas exigências de neutralidade e imparcialidade. Então, aqui, quando a gente fala da isenção do psicólogo, de não ter conflitos de interesse, a gente está justamente seguindo o que diz a legislação, né, com relação ao Código do Processo Civil, no âmbito do direito, onde não poderá haver conflitos de interesse. Então, quando a gente fala dessa neutralidade, é justamente porque a gente está seguindo aí o que diz a Lei 8455 de 92. A sua função é auxiliar o juiz sobre as questões técnicas e científicas necessárias para o julgamento da ação. Desse auxílio resulta a produção daquilo que é chamado prova pericial ou laudo. Então, quando o juiz ele encaminha, né, uma solicitação para o psicólogo perito, ele vai
nessa solicitação, estabelecer alguns quesitos, que são alguns questionamentos, alguns levantamentos, algumas informações que o juiz precisa saber. E a forma com que nós iremos responder ao juiz é através de um documento escrito e embasado cientificamente, dando ali aquela resposta ao juiz, tá? Então, a gente chama de prova pericial, laudo pericial, e dentro da psicologia, o que a gente chama, né? Quando fala em âmbito jurídico, se utiliza essas nomenclaturas, tá? Mas o nosso documento próprio para fazer essa resposta é o nosso laudo psicológico, ok? Mas quando a gente está dentro desse segmento jurídico, a gente fala laudo pericial, ou até mesmo laudo psicológico também é aceito, ou perícia, tá? Então, quando vocês escutarem esse nome, já entendam que é uma avaliação psicológica. No caso da perícia psicológica, o perito é nomeado para analisar e concluir sobre assuntos em que o conhecimento específico da área psicológica é indispensável. Então, quando aquilo que o juiz precisa saber, ele não consegue ter a informação somente a partir das informações do âmbito jurídico, ele precisa de uma resposta da psicologia, então é quando ele vai solicitar a nossa avaliação ou solicitar a nossa perícia. Então, em geral, a perícia psicológica ela é requisitada, por exemplo, nas disputas de guarda, nos processos de visitação da criança, e várias outras questões dentro desse âmbito jurídico, como suspeita de abuso sexual, negligência, maus tratos, síndrome de alienação parental e várias outras, ou seja, todas aquelas áreas que nós já conversamos sobre a área de atuação do psicólogo jurídico, todas aquelas áreas do direito, elas envolvem, então, processos de perícia. E aí, o psicólogo será chamado de acordo com a sua área de expertise, ou seja, se eu sou um psicólogo que a minha especialidade é na parte, por exemplo, de atendimento infantil, de abuso, né, sexual a adolescentes e crianças, então o juiz vai me chamar para isso. Se eu sou um perito que trabalha nas questões relacionadas à área do trabalho, então o juiz, né, eu serei acionado para ser perito em questões relacionadas ao direito do trabalho. Então, a gente sempre será acionado pela nossa área de atuação, né? Então, não é porque eu sou psicólogo que eu vou atuar em todas as áreas. Em geral, o nosso cadastro ele é direcionado naquela área que nós temos a nossa expertise. Oi, Marcelo, tu ia perguntar alguma coisa? Então, aí, por exemplo, eu quero seguir nessa linha. Aí eu me formo, aí eu faço uma especialidade em perícia e depois eu fico me especializando em uma especialidade dessas que a senhora está falando na perícia, como, por exemplo, abuso infantil. Isso, Tipo, duas, é o né? ideal, tá, Marcelo? Não quer dizer Dentro de outra especialidade. Como é? Tipo, é uma especialidade dentro de outra especialidade. Correto, tá? Não que isso seja obrigatório, porque quando a gente se forma, nós somos psicólogos, né? E o título de psicólogo, ele nos dá o direito de atuar em qualquer área, tá? Mas a gente sabe que a área da psicologia, ela é extremamente vasta e que a gente não dá conta de ter propriedade de tudo. Então, por questões éticas e questões de realmente eu conseguir estar dando uma devolutiva concreta, com cientificidade, com presteza no meu serviço, é importante que a gente tenha uma área de atuação. Porque, digamos, eu quero atuar na área da criança e adolescente, são infinitas possibilidades. Eu não vou dar conta de atuar criança, adolescente, adulto, área do trabalho, área escolar, área não sei o quê, né? É muita coisa para que a gente tenha pleno domínio. Então, o interessante é que a gente tenha uma área de atuação e a gente se especialize naquilo.
tá? Então, digamos, eu quero atuar como psicólogo perito. O que vai me dar subsídios a ser um bom perito? O psicólogo perito, ele trabalha com avaliação psicológica. Então, primeiro, eu preciso já pensar, se eu desejo atuar nessa área, em fazer uma especialização em avaliação psicológica, tá? É o primeiro ponto. Porque isso vai me dar subsídios, né, de como eu posso trabalhar com avaliação psicológica. Dentro de quando a gente faz uma especialização em avaliação psicológica, em geral, a gente vê todas as áreas onde nós fazemos avaliação psicológica. E daí a gente vai se especializando. Então, digamos, eu quero atuar com criança e adolescente e eu gosto muito dessa área de abuso sexual, né? Eu tenho interesse, isso me instiga. Então, é importante que eu aprofunde os meus conhecimentos, a minha literatura nessa área, né? Que eu vá ter, então, subsídios para ter um perito, ter ali uma expertise de conseguir identificar e fazer boas avaliações em abuso sexual infantil, tá? Então, é neste sentido, não é que é uma obrigatoriedade, eu sempre coloco como por questões éticas, que a gente faça uma opção nesse sentido, justamente por conta das diversas, né, peculiaridades que nós temos dentro da psicologia e que a gente realmente não dá conta de tudo. A gente precisa aí seguir algumas áreas, principalmente quem quer atuar nessa área de perícia, que são áreas extremamente delicadas, né? Então, a gente vai lidar ali com questões que vão definir a vida de uma pessoa. Então, digamos, abuso sexual. Uma má avaliação minha, eu não tendo ali pleno domínio daquilo que eu estou avaliando, eu posso ou fazer um extremo mal àquela criança, ou extremo mal àquela pessoa que, por exemplo, está sendo acusada, e aí, digamos, ela foi acusada injustamente, né? Ela não cometeu o abuso sexual, mas por conta da minha avaliação mal feita, digamos que isso respingou na decisão do juiz de condenar aquela pessoa. Olha a responsabilidade aí que nós temos no nosso fazer. Então, por questões éticas, eu sempre aconselho que a gente tenha pleno domínio naquilo que a gente queira atuar. Então, fazer uma especialização. Quem começa atuando na área clínica vai dar muito subsídio nessa área de avaliação psicológica, do entendimento do que é essa atuação, para que eu possa, então, seguir nessa linha aí de psicólogo perito, se for assim o meu desejo, tá? Deu para entender, Marcelo? Sim, inclusive veio até um gatilho de uma pergunta aqui, porque eu quero seguir nessa área da clínica, né? Então eu não sabia. Não, na verdade eu já sabia, mas agora eu estou me conscientizando mais que o psicólogo que é demandado do juiz é o psicólogo clínico, então. Se eu atuo na área clínica, né, eu vou ter mais subsídios para atuar nessa área de avaliações do âmbito jurídico, tá? Então, digamos, eu passo aí uns 2 anos tendo essa experiência clínica, eu já vou estar adquirindo muita vivência, né, nessa área de avaliação do entendimento, né, desse construto, dos processos de avaliação, isso já vai me ajudar muito. E daí a gente vai seguindo, né? Além dessa experiência, a área clínica, a gente vai seguindo nos nossos aprofundamentos, fazendo uma especialização em avaliação psicológica. Se é a parte infantil, eu posso fazer uma especialização ou cursos nessa área infantil. Dentro da área infantil, o que exatamente eu quero ser um perito? Para que eu possa, então, depois fazer o meu cadastro dentro do Tribunal de Justiça como um psicólogo perito, entendeu? Entendi. Perfeito. Então, o laudo pericial são aqui, né, os recursos que a gente mais frequente, né, que a gente utiliza para realizar a perícia e produzir o nosso laudo. As entrevistas, os nossos métodos e técnicas, tá?
Entrevistas, aplicação de testes psicológicos, observação da interação entre as crianças e os adultos, como pais, avós, sessões lúdicas com a criança, análise de produção gráfica, ou seja, análise de desenhos, visitas domiciliares, visitas institucionais, são algumas formas, né, algumas técnicas que nós podemos utilizar para que a gente vá realizar ali a nossa avaliação e, ao final, produzir o nosso laudo. Tem regra? Não, não tem regra, né? Eu, enquanto profissional, tenho total autonomia de escolher qual a técnica ou quais técnicas eu irei utilizar para realizar a minha avaliação. Daí, nós sempre fazemos uma análise daquilo que se quer saber, para que eu possa pensar em quais técnicas eu terei as respostas daquilo que eu estou sendo demandado para responder. Então, o perito ele pode ser substituído quando faltar-lhe conhecimento técnico, científico, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado, né? Então, eu fui, de alguma forma, ali selecionado para ser o psicólogo, o perito de uma determinada avaliação, mas isso não quer dizer que eu fui escolhida e realmente serei, né? No decorrer do processo, eu poderei ser substituído, principalmente se eu não tiver ali conhecimento técnico ou científico para fazer aquela avaliação, ou o juiz me determinou o prazo para eu fazer aquela devolutiva, fazer aquela avaliação, e eu não consegui cumprir o prazo. Também eu serei substituído ou poderei ser substituído. Em geral, os prazos dentro do âmbito jurídico, eles são bem curtos. Em geral, assim, são 5 dias, né? São prazos curtíssimos para que a gente possa fazer uma avaliação. Então, não é uma avaliação como a gente consegue fazer dentro do âmbito clínico, onde a gente consegue seguir todo aquele protocolo, né, de 8 a 12 encontros, fazendo ali a nossa avaliação de uma forma tranquila e completa, tá? No âmbito jurídico, assim como em outras áreas, como organizacional também, são áreas que a gente precisa ter um outro tempo, que não é o nosso tempo, é o tempo da organização, é o tempo da instituição. Então, dentro do âmbito jurídico, nós estamos dentro de uma instituição e precisamos seguir o que o âmbito jurídico nos solicita. Então, se o juiz está pedindo aquela avaliação em 5 dias, ele precisa daquela resposta em 5 dias, então serão 5 dias que eu terei que fazer visita, entrevistar, aplicar teste, realizar todo o processo para poder produzir aquele documento que dará, então, o subsídio para o juiz tomar a decisão dele, ok? E se eu não cumprir, ele vai me substituir, ele vai designar outro psicólogo para realizar aquela perícia. Então, nós precisamos ter muito em mente que, quando a gente está no âmbito jurídico, a gente está dentro de uma instituição e a gente vai seguir a regra da instituição. E assim, em qualquer outra área que a gente esteja vinculado a uma instituição, a gente vai precisar seguir o que aquela instituição está solicitando, está pedindo. Diferente de quando a gente está no nosso consultório e a gente tem muito mais autonomia para desenvolver ali o nosso trabalho dentro do nosso prazo, dentro do nosso tempo. Questões de menor complexidade, o perito poderá ser substituído por um especialista detentor de conhecimento técnico ou científico. Psicólogo perito tem fé pública, sua produção deve ser pautada na fidedignidade, pela moral, ética e expressão da verdade. Então, dentro do âmbito jurídico, essa palavrinha fé pública ela é muito utilizada. Então, o advogado tem fé pública, o perito tem fé pública. O que quer dizer isso? Que a nossa conduta, aquilo que a gente faz, entende-se que a gente está agindo dentro da ética e dentro da forma
correta que deve ser realizado aquele determinado trabalho. Então, se eu produzo um documento, se eu produzo um laudo, aquilo tem fé pública, ou seja, aquilo é uma verdade que foi produzida a partir do meu conhecimento científico e seguindo todas as regras de cientificidade e regras éticas da profissão. Então, por isso que nós precisamos seguir de forma correta e ética o nosso trabalho, porque aquela produção ali, ela tem uma fé pública, ela tem uma validade inquestionável, porque o juiz vai acreditar naquele meu documento como sendo um documento científico, como sendo um documento ético, justamente por ter aí essa questão de fé pública, tá? Então, olha a nossa responsabilidade. Os tribunais fazem reavaliações periódicas dos peritos cadastrados, tá? Então, digamos, eu me cadastrei como perito lá no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, tenho meu cadastro lá. De tempos em tempos, os tribunais, eles fazem ou deveriam fazer reavaliações das pessoas que estão ali cadastradas, tá? Então, há, né, a questão de ser feita essa reavaliação, mas a gente sabe que não é com uma certa regularidade, demora muito essa reavaliação, mas ela existe, que é justamente para verificar se aquele psicólogo fez alguma atualização, ou se ele ainda tem interesse, se ele não tem. Então, de tempos em tempos, há essa reavaliação. Prazo de entrega dos documentos, quando em consulta pública, 5 dias. Então, fiz meu cadastro e aí fui chamado para fazer uma perícia. Em geral, nós temos um tempo aí de 5 dias para apresentar os nossos documentos, para que a gente possa participar ali daquela avaliação. O psicólogo deve fazer sua psicoterapia, pois estará lidando com situações delicadas, né? Aqui também é uma recomendação, não é uma obrigatoriedade, mas é uma recomendação, principalmente área jurídica, área clínica, né? São áreas da psicologia bastante delicadas e é muito importante que a gente faça o nosso próprio processo de psicoterapia para que as nossas questões pessoais não interfiram naquelas pessoas que nós estaremos atendendo, ou seja, nos nossos clientes, ok? Então, vamos pensar, área jurídica trabalha, assim, questões delicadíssimas, que são questões que podem me afetar ou por questões que eu já passei, que eu já vivenciei, ou por questões que afetam os nossos valores morais. Então, se eu não tiver muito bem trabalhado essas minhas questões, no momento que eu for fazer uma avaliação, essas minhas questões poderão interferir, poderão atrapalhar naquela avaliação, naquela perícia que eu vou realizar. Então, digamos, abuso sexual, eu passei por abuso, não trabalhei isso em psicoterapia, estou fazendo uma avaliação, poderá vir, poderá interferir. Minhas questões de valores morais com abusadores, né? Estou fazendo uma avaliação, poderei ser tendencioso, né? Porque está ali envolvendo os meus valores morais. Então, e várias outras questões. Se a gente vai pensar em área jurídica, são questões delicadíssimas. Então, por isso a importância de nós estarmos em processo constante, né, do nosso autoconhecimento, do nosso desenvolvimento, fazendo ali a nossa psicoterapia para que a gente tenha sempre muita clareza daquilo que é meu e daquilo que é da pessoa que eu estarei fazendo a avaliação, que não, essas questões não venham ali se atravessar, se misturar. Atualização constantes de cursos, né, é super importante, assim como troca, né, com outros profissionais da área jurídica que trabalham, o que eles estão fazendo, é super importante para esse nosso fazer, né, e isso vai dar sempre
muito respaldo nas nossas avaliações, nos nossos laudos, e vai nos ajudar a estar sempre melhorando o nosso trabalho. Contato com outros profissionais da área para troca de conhecimentos, saberes, aperfeiçoamento do método, das técnicas, que a gente acabou de falar também. 2 anos de experiência prática e que saiba articular o saber da psicologia com o saber forense, né? A ética do cuidado versus a lógica da justiça. Então, aqui é o que a gente também recomenda, né? Se eu quero atuar nessa área de perícia, que eu tenha pelo menos uns 2 anos de prática clínica, essa experiência prática na área clínica, né? Ou seja, dentro da área da psicologia, vai nos dar muito respaldo para atuar com essa área de perícia e que a gente consiga fazer sempre essa articulação entre o fazer da psicologia, entre o saber da psicologia com o saber do âmbito jurídico, né? Ou seja, a gente saber articular a ética do cuidado, a ética da psicologia com a lógica da justiça. Nosso trabalho é fazer uma articulação, é fazer algo que se converse, algo que esteja ali auxiliando esse juiz justamente nessa interlocução, nessa transição entre psicologia e jurídico. Tá? Então, até aqui nós falamos do psicólogo perito. Então, o psicólogo perito, ele faz perícia, ele faz avaliações nas áreas daquilo que o juiz nos solicitar, respondendo aos quesitos, respondendo às perguntas que o juiz vai levantar a nós, ok? Agora, nós vamos falar de uma outra figura, que é o psicólogo assistente técnico, ok? Então, vamos entender agora o que diz essa atividade que nós também podemos realizar no âmbito jurídico. Aqui, a nossa atuação também está pautada pelo Código do Processo Civil, naquela mesma lei 8455 de 92, que regula a função do psicólogo perito e regula a função do psicólogo assistente técnico. Aqui é uma pessoa de confiança da parte. Então, diferente lá do perito, que nós precisávamos ter a isenção e nenhum tipo de vínculo, o assistente, ele é uma pessoa de confiança da parte, ok? Não sujeito a impedimento e a suspeição. Então, aqui não está sujeito a impedimento e a suspeição, ou seja, se eu tiver algum tipo de vínculo, não vou estar impedido, não vou estar sendo suspeito naquele trabalho que eu vou estar realizando. Porque o meu trabalho aqui é outro, o meu trabalho aqui não é de ser perito. Aqui eu sou um assistente. Então, o assistente, ele é uma pessoa que a própria pessoa que está sendo avaliada poderá contratar para acompanhá-la naquela avaliação. Então, digamos, eu serei avaliado por um perito. Esse assistente, ele poderá avaliar o trabalho desse perito para dizer se foi feito de forma correta, se está ok. Então, o assistente é como se fosse o meu advogado, né? É a pessoa que está ali me assessorando, me ajudando, e o trabalho dele é justamente garantir que aquela avaliação que eu estou sendo submetido, ou que eu fui submetido, foi feita da forma correta, não teve nenhuma transgressão e que eu não estou ali, de alguma forma, sendo prejudicado por aquela avaliação. Então, o assistente, ele é alguém que está ali do meu lado para me assessorar nesse processo de avaliação. Então, ele atua no processo por indicação das partes que compõem o litígio, e sua função é acompanhar o trabalho pericial. Então, aqui outra diferença, né? O psicólogo perito, o juiz indica, né? Tem a lista dos cadastros e o juiz escolhe baseado na nossa especialidade. Aqui não é adentra ao juiz, é a pessoa que está sendo avaliada que vai escolher um psicólogo para ser o seu assistente técnico. Então, o assistente técnico produz o parecer técnico que
pode se manifestar tanto sobre a questão que está sendo discutida nos autos, quanto a respeito do trabalho da perícia. Então, aqui, nós não fazemos perícia. Aqui, nós podemos fazer um parecer, tá? O parecer não é uma avaliação psicológica. O parecer é um conhecimento técnico que eu tenho sobre uma determinada área. Então, se a gente for lá para os documentos de elaboração do psicólogo, nós temos lá parecer, laudo, né? Nós temos todos os tipos de documentos que a gente produz. E o parecer não é uma avaliação psicológica. Então, parecer técnico eu posso dar sobre uma determinada atividade. Então, digamos, eu fiz uma perícia e o meu psicólogo assistente identificou que aquela perícia que foi realizada em mim, eu fui coagido, ou o psicólogo utilizou uma técnica inadequada, ou um teste inadequado, uma coisa nesse sentido, digamos. Aí eu vou emitir um parecer técnico, eu sou psicólogo assistente, eu faço um parecer técnico sobre aquilo ali, para tentar impugnar a perícia daquele psicólogo perito, por exemplo. Ou alguma coisa que está ali nos autos, está ali naquele processo da área da psicologia que está em desacordo e eu vou, então, entrar com algo contra aquilo ali. Então, vou emitir um parecer técnico fundamentado para que eu possa entrar com essa minha manifestação para que o meu cliente não seja ali prejudicado. Deu para entender, gente, até aqui a diferença do perito para o assistente técnico? Marcelo? Sim, Oi, professora. professora. Não entendi, Marcelo. A senhora fez uma pergunta? Eu perguntei se deu para entender aí a diferença do perito para o assistente técnico. Sim, o assistente técnico ele vai servir como uma pessoa mais de referência para a pessoa que está sendo acionada juridicamente e também vai ver se o psicólogo, o outro lá, está fazendo o serviço dele direito. É isso? Isso, perfeito. E o psicólogo jurídico é o que vai ser simplesmente solicitado quando ele faz a inscrição dele lá, né? Quando ele pede para ser um psicólogo de referência. Psicólogo perito, tu quer dizer? Psicólogo perito, Isso. Psicólogo perito, ele vai, faz a sua inscrição lá no tribunal, seu cadastro, na verdade, e se eu tenho meu cadastro, eu poderei ser acionado pelo próprio tribunal, ok? O assistente técnico, não, ele não tem cadastro, né? O assistente técnico, eu posso ser o psicólogo de um consultório e um cliente que está lá no processo jurídico está precisando de um assistente técnico. Então, eu poderei ser acionado para ser o assistente técnico, mas quem vai me contratar não é o juiz, é o cliente. Quem vai me pagar também não é o juiz, é o próprio cliente, tá? O técnico vai servir tipo de advogado, né? Aí a gente acha, porque não é advogado, é um assessoramento, tá? Então, mas assim que eu falo, ele vai ter que estar ligado nas leis também, né? Bem, correto. Tem que estar ligado, então é uma atuação do âmbito jurídico, então eu sou um psicólogo jurídico, me especializei nessa área, atuo no consultório e atuo fazendo a parte de assistente técnico, tá? Então, assistente técnico eu entendo, né? Aliás, eu entendo não, eu sei que eu não serei acionado pelo tribunal, serei acionado pelas pessoas no geral, tá? E, professora, me veio uma questão. E quando tem um confronto, assim, quando o técnico discorda do jurídico, aí como é que acontece esse diálogo? Discorda do jurídico, não, discorda do perito. Do perito, Os tá. dois são psicólogos jurídicos, tá?
Então, se ele vai discordar, ele tem que discordar fundamentado, né? Como ele vai discordar é a partir do parecer técnico dele, é o documento que ele vai expedir justificando aquilo que ele está discordando. Só que ele não pode discordar por discordar, ele tem que fundamentar. Então, ele tem que ter um profundo conhecimento naquilo que ele vai discordar, embasado cientificamente, referenciado, né? E colocado ali dentro do seu parecer aquilo que ele está discordando. E aí ele faz o parecer e o juiz que vai fazer a análise. É o juiz quem decide. Mas o documento que eu vou expedir é o meu parecer técnico. E aí o parecer ele tem que estar todo fundamentado. Deu para entender? É isso. Deu. Que eu queria entender era isso, como acontecia. Então, a senhora explicou que é tudo por documento, né? Correto. Tudo através de documento. Tá? Maiara, deu para entender? Tranquilo? Tranquilo, professora. Perfeito. Vamos seguir. Então, para ficar mais claro ainda, diferenças, né? O perito nomeado pelo juiz, segundo os critérios de confiança e capacitação, assistente técnico, profissional indicado opcionalmente pelas partes na função de consultor, para reforçar a argumentação apresentada nos autos. Então, a função de assistente técnico, ela é opcional. Não quer dizer que toda pessoa que está com um processo na justiça, que passa por uma perícia, ela precise ter um assistente técnico, tá? Não é uma obrigatoriedade, é uma opção, se assim ela quiser, tá? Justamente porque, como é ela mesma quem vai pagar, não é o juiz, não é o judiciário, é um benefício, né? Na verdade, é um direito que a pessoa tem de ter esse assistente, não é uma obrigatoriedade. Ela contrata se ela quiser, ok? Então, o assistente técnico, como a gente falou, ele vai emitir o parecer técnico, tá? Então, embora não tenha o caráter de prova pericial, pode, enquanto conhecimento técnico devidamente fundamentado, lançar dúvidas sobre a qualidade do trabalho pericial, inclusive provocando a invalidação do laudo pericial, comumente chamada de impugnação do laudo ou da perícia, tá? Então, através do meu documento, meu parecer técnico, eu posso impugnar, né? Na verdade, eu não vou impugnar, eu vou fazer uma solicitação através do meu parecer técnico. Daí, aquela avaliação poderá ser impugnada ou não, mas quem vai decidir é o juiz. Então, para isso, ele vai ler ali o meu parecer técnico e vai verificar a fundamentação daquilo que eu estou dizendo. Se for coerente, né, se realmente ficar constatado através da literatura que aquela pessoa, que aquele perito realizou alguma coisa fora do adequado ou alguma coisa dos autos também está fora do adequado, poderá ser impugnado. Aí o juiz quem decide sobre essa impugnação daquela perícia ou daquele laudo que foi realizado, tá? Nós não impugnamos, nós fazemos o parecer técnico. Então, é função do assistente técnico verificar se os procedimentos metodológicos adotados pelo perito estão corretos. Então, digamos, psicólogo perito não utilizou uma técnica da psicologia. Utilizou uma técnica que é de outra área, um exemplo, mas a avaliação dele é uma avaliação psicológica. Poderá ser um dos motivos que o assistente vai impugnar aquela avaliação. Utilizou um teste que não está mais na validade. O assistente técnico poderá entrar com um parecer nessa impugnação aí do uso de um teste fora de validade. Então, por exemplo, eu sou o cliente, mas eu não sou da psicologia. Eu não vou saber se aquele teste utilizado está na validade ou não. Nem o juiz, nem o advogado. Só quem tem propriedade para avaliar o trabalho de um outro psicólogo é o próprio psicólogo.
Então, se eu sou um psicólogo, né, e eu tenho esse conhecimento e eu estou assessorando o meu cliente, eu sou assistente técnico dele, né, para que ele não seja prejudicado naquela perícia, posso impugnar, porque foi utilizada uma técnica que não está em validade na psicologia ou uma técnica que não é da psicologia, e aí eu vou entrar com esse parecer técnico, esse pedido ao juiz que vai avaliar, porque a nossa intenção é assessorar aquela pessoa, assessorar o nosso cliente para que ele não seja prejudicado naquela perícia, ok? Não só pode, como deve entrevistar as partes, genitor, genitora, atuais companheiros, avós, tios, babá. Então, ele também pode entrevistar as pessoas ali que estão sendo submetidas à avaliação. Ele pode observar a dinâmica das duplas, pai e filho, mãe e filho, e outros, se necessário. Pode aplicar teste e a escola da criança para conversar com os professores, coordenador. Então, ele tem total liberdade de realizar o trabalho dele, sempre visando, né, que a função dele ali é assessorar o cliente dele. Então, o assistente técnico deve começar o seu trabalho realizando uma leitura minuciosa do processo. Posteriormente, deve se reunir com o cliente e o advogado contratado para atuar no feito. Então, a atuação desse assistente técnico, para que a gente tenha ali uma boa atuação, o primeiro passo, né, onde a gente inicia é conhecendo o processo, lendo o processo, o que está escrito, o que está sendo solicitado. A partir disso, eu já tenho ali as informações sobre todo o processo. E aí, a partir disso, então, eu vou marcar uma reunião com o advogado do meu cliente, com o meu cliente, para que a gente, então, em conjunto, pense ali na forma de atuação, no que está sendo discutido, o que está sendo necessário, para que eu, então, possa assessorar o meu cliente, eu possa ser o seu assistente técnico, tá? Mas entendendo, as duas funções são funções do psicólogo jurídico, sendo que um tem um vínculo lá com o tribunal, ou é concursado, ou ele tem um cadastro de perito, e o outro não. O outro ele vai assessorar o seu cliente. Após ter lido e compreendido a problemática, ele deve formular os quesitos, que são perguntas que o perito deve responder após ter realizado as avaliações e entrevista com as partes. Então, eu poderei, por exemplo, levantar perguntas, fazer quesitos, né? Quando a gente fala em quesito, a gente está falando em pergunta. Eu poderei, por exemplo, formular perguntas para que esse perito responda, que são perguntas que podem, por exemplo, favorecer o meu cliente, vai ajudar de alguma forma o meu cliente ali naquele processo. Então, para isso, eu tenho que ter pleno domínio daquilo, para que as minhas perguntas sejam perguntas realmente efetivas, perguntas realmente, né, através daquelas respostas, vão ajudar aquele meu cliente que eu estou assessorando, ok? Eu coloquei aqui alguns exemplos de quesitos que tanto podem ser feitos pelo assistente técnico ou pelo juiz, tá? Que são perguntas, né? São só exemplos, só para vocês terem uma ideia, tá? Quais as principais características do desenvolvimento da criança, tal, nos diversos âmbitos, psicomotor, afetivo, cognitivo, sociabilidade, linguagem, né? Então, digamos que eu esteja ali pensando, né, em um processo que está falando que o desenvolvimento da criança está comprometido. Aí eu peço para o perito fazer, então, o levantamento, né, do desenvolvimento da criança nos diversos âmbitos, nas diversas áreas, né, para a gente possa verificar comprovar ou não se realmente esse desenvolvimento está comprometido. O desenvolvimento da criança X, né, considerado de forma global, poderá ser situado dentro dos padrões esperados para a faixa etária e a condição social.
Se há defasagem significativa, quais são, né? Ou seja, a gente ainda seguindo nesse âmbito do desenvolvimento da criança que está sendo ali avaliada, né? O desenvolvimento dela está dentro do padrão esperado para a faixa etária que ela se encontra ou não, ou então está dentro da condição social que ela se encontra ou não. Se não, quais são essas defasagens? Onde é que ela está com o desenvolvimento dela comprometido, atrasado? 3. Em que condições se encontra o estado de saúde mental da criança tal? Como se encontra a memória? De que maneira a criança lida com as situações que provocam medo? Que tipo de medo ela apresenta? Como avalia os hábitos alimentares e os padrões de sono da criança? Como a criança reage quando frustrada ou contrariada? Como lida com seus impulsos e por aí vai. Os nossos quesitos serão sempre perguntas formuladas para que na avaliação sejam respondidas e objetivando algo, né, que vá favorecer, que vá ajudar naquela decisão ali que o juiz vai tomar. Então, é sempre tendo essa direção aí. Tá? Então, isso é quesito. Quesitos são perguntas, né? Mas não é perguntar por perguntar. Precisa ter fundamentação, precisa ter conhecimento técnico e sempre direcionado àquilo que está sendo feito naquele processo e objetivando responder na avaliação. Qual é o estado de humor da criança? Foram observadas condutas inadequadas da criança nos diversos âmbitos sociais que frequenta, como família, escola, vizinhança? Em caso afirmativo, especificar e indicar as causas mais plausíveis. Há achados da avaliação psicológica que evidenciam a possibilidade de ocorrência de atos de violência sexual contra a criança? Em caso afirmativo, especificar. E por aí vai, tá? Perito e assistente técnico devem ter boa relação, visando sempre minimizar os sofrimentos psíquicos, zelar pelo desenvolvimento emocional saudável das crianças e adolescentes. Então, o perito e o assistente técnico, eles não são ali inimigos, né? Eles precisam ter uma relação cordial, uma relação profissional, e entendendo que a função dos dois é sempre visar, né, pelo desenvolvimento emocional daquela criança ou daquele adolescente que está passando ali por aquela avaliação, por aquela perícia, por aquele processo, né? E o nosso objetivo é sempre minimizar o sofrimento psíquico que aquela condição está ali daquela criança que está passando por ali, né? O nosso trabalho não é aumentar o conflito, é reduzir, não é aumentar o sofrimento, mas é minimizar aquele sofrimento daquela situação que está sendo passado ali em decorrência daquele processo. Nós temos duas resoluções de atuação do psicólogo perito. Tem a 008 de 2010, que estabelece a atuação do psicólogo perito e assistente técnico, ou seja, que regula, tá, a nossa atuação. E temos a do CFP 017 de 2012, que é a atuação do psicólogo perito nos diversos contextos. Então, aqui é uma atuação já mais geral, né? Nós podemos ser perito jurídico, clínico, escolar, organizacional. Então, ele fala da nossa atuação enquanto perito em todos os nossos contextos, em todas as nossas áreas de atuação. E a 008 de 2010, ela fala especificamente da atuação do psicólogo perito e assistente técnico dentro do Poder Judiciário. Então, eu vou abrir aqui essa resolução 008 de 2010, a gente vai passear por ela, ela é bem curtinha, só para vocês conhecerem esta resolução também. Deixa eu só compartilhar aqui.
Essa aqui é a resolução 008 de 2010. Então, nós já estamos aí 9 anos, 11 anos com essa resolução. Dispõe sobre a atuação do psicólogo como perito e assistente técnico do Poder Judiciário. Então, o Conselho Federal de Psicologia, no uso de suas atribuições legais e regimentais que lhe são conferidas pelo Código de Ética Profissional, considerando a necessidade de estabelecimento de parâmetros e diretrizes que delimitam o trabalho cooperativo para o exercício profissional de qualidade, especificamente no que diz respeito à interação profissional entre os psicólogos que atuam como peritos e assistentes técnicos em processos que tratam de conflitos e que geram uma lide. Considerando o número crescente de representações referente ao trabalho realizado pelo psicólogo no contexto do Poder Judiciário, especialmente na atuação enquanto perito e assistente técnico, frente a demandas advindas das questões atinentes à família. Considerando que, quando a prova do fato depender do conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito, por ele nomeado. Considerando que o psicólogo perito é profissional designado para assessorar a justiça no limite de suas atribuições e, portanto, deve exercer tal função com isenção em relação às partes envolvidas e comprometimento ético para emitir posicionamento de sua competência teórica técnica, a qual subsidiará a decisão judicial. Então, até aqui, olha, está justamente falando tudo o que a gente conversou sobre a função do psicólogo perito e o porquê dessa resolução, né? Então, essa resolução, ela veio justamente pela demanda que está crescendo dentro da área jurídica de necessidade de um psicólogo perito e de um psicólogo assistente técnico. Então, principalmente na área de família, é uma área que está sendo bastante demandado a nossa atuação nessas duas figuras. Então, nós já estamos aí há 11 anos com essa resolução. Então, a resolução, ela vem justamente especificar o que é a nossa função e o que nós devemos fazer. Bom, continuando. Considerando que os assistentes técnicos são de confiança da parte para assessorá-la e garantir o direito ao contraditório, não sujeitos a impedimentos ou a suspeição legal, né? Então, aqui é o que a gente havia falado sobre o assistente técnico, ele pode ser conhecido, não está ali sujeito a isenção ou a impedimento. Considerando que o psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural, conforme disposto no princípio fundamental 3 do Código de Ética Profissional. Considerando que o psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios do Código de Ética Profissional, conforme disposto no princípio 7 do Código de Ética Profissional. Considerando que é dever fundamental do psicólogo ter para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais respeito, consideração e solidariedade, colaborando quando solicitado por aqueles, salvo impedimento por motivo relevante. Considerando que o psicólogo, no relacionamento com profissionais não psicólogo, compartilhará somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade de quem as receber, de preservar o sigilo, né? Então, aqui especifica na nossa relação com outros profissionais. Então, dentro lá do âmbito jurídico, o assistente social, por exemplo, vai me pedir alguma informação, eu só vou compartilhar aquilo que foi extremamente relevante para aquela avaliação, para aquele trabalho. Eu não vou me adentrar em questões minuciosas, que não estão relacionadas
aquele caso específico ou estritamente relevante, porque aí eu firo as questões de sigilo, tá? Considerando que a utilização de quaisquer meio de registro e observação da prática psicológica obedecerá às normas do Código de Ética do Psicólogo e à legislação profissional vigente, devendo o periciando ou beneficiário desde o início ser informado. Então, aqui refere o quê? Que essa pessoa que vai passar pela perícia, ela precisa ser informada de quais técnicas será utilizada e de como se decorrerá aquela avaliação. Considerando que os psicólogos peritos e assistentes técnicos deverão fundamentar sua intervenção em referencial teórico, técnico e metodológico respaldado na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional, garantindo como princípio fundamental o bem-estar de todos os sujeitos envolvidos. Então, aqui refere, né, que é nossa obrigatoriedade, que tudo aquilo que a gente avaliar, intervir, deverá ser fundamentado teoricamente, ou seja, baseado em algum autor, né, baseado em algo científico, tá? Então, por exemplo, eu discordo de alguma coisa que está nos autos ou de alguma coisa da avaliação do perito. Eu não posso discordar por discordar, porque eu acho que está errado, porque eu acho que não sei o quê, né? Eu preciso fundamentar teoricamente o que diz, né? O autor que diz, que comprova, né? Ou seja, precisa sempre estar fundamentado, baseado e dentro daquilo que diz a psicologia, ok? Considerado que é vedado ao psicólogo estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro, que tenha vínculo com o atendido, relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. Então, reforça, né, a vedação do vínculo. Considerando que é vedado ao psicólogo ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais atuais ou anteriores possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação. Então, aqui reforça, psicólogo perito não pode ter relação atual ou passada com aquela pessoa que ele vai avaliar, né? Meu ex-cliente é conhecido meu, é meu amigo, é meu parente, não posso, tá? É vedado. Então, já está no nosso código de ética e aqui é novamente reforçado que nós não podemos. Qualquer coisa que transgrida isso aqui poderá ser motivo do assistente técnico fazer um parecer impugnando a minha perícia. Considerando que o psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos estando sendo efetuados por outro profissional a pedido deste último. Considerando decisão disciplinar em reunião realizada no dia 18 de junho de 2010, resolve. Capítulo 1. Realização da perícia. Artigo 1. Psicólogo perito e psicólogo assistente técnico devem evitar qualquer tipo de interferência durante a avaliação que possa prejudicar o princípio da autonomia teórico-técnica e ética, que possa constranger o periciando durante o atendimento. Então, nenhuma situação que transgrida, né, ou constrange aquela pessoa que está sendo submetida àquela avaliação. Artigo 2. O psicólogo assistente técnico não deve estar presente durante a realização do procedimento metodológico que norteia o atendimento do psicólogo perito e vice-versa, para que não haja interferência na dinâmica e qualidade do serviço realizado. Quando o meu cliente estiver fazendo a avaliação com o psicólogo perito, o assistente técnico ele não vai estar ali participando junto, tá? E vice-versa. Quando eu também estiver fazendo o meu trabalho de assistente técnico, o perito não pode estar junto, né? Para que a gente não interfira um no trabalho do outro, ok? A minha avaliação, os meus pareceres é em cima dos documentos produzidos,
não é ali no momento daquela avaliação. A relação entre os profissionais deve se pautar no respeito e colaboração, cada qual exercendo suas competências, podendo o assistente técnico formular quesitos ao psicólogo perito, que a gente já falou sobre isso. Artigo 3. Conforme a especificidade de cada situação, o trabalho pericial poderá contemplar observações, entrevistas, visitas domiciliares, institucionais, aplicação de testes psicológicos, utilização de recursos lúdicos, né? Conforme a gente também já comentou no nosso material. Artigo 4. A realização da perícia exige espaço físico adequado que zele pela privacidade do atendido, bem como qualidade dos recursos técnicos utilizados. Então, aqui reforça aquilo que já diz dentro do nosso Código de Ética: privacidade, local adequado para realizar uma avaliação psicológica. Artigo 5. Psicólogo perito poderá atuar em equipe multiprofissional desde que preserve sua especificidade e limites de intervenção. Produção e análise de documentos. Artigo 6. Os documentos produzidos por psicólogos que atuam na justiça devem manter o rigor técnico e ético exigido na resolução. Agora, a resolução atual não é mais essa de 2003, tá, gente? A gente tem uma resolução de 2019. Então, os nossos documentos produzidos devem se basear na resolução de 2019, que trata de elaboração de documentos. Artigo 7. Em seu relatório, o psicólogo perito apresentar indicativos pertinentes à sua investigação que possam diretamente subsidiar o juiz na solicitação realizada. A gente já falou sobre isso. 8. O assistente técnico profissional capacitado para questionar tecnicamente a análise e as conclusões realizadas pelo psicólogo perito restringirá sua análise ao estudo psicológico resultado da perícia, elaborando quesitos que venham a esclarecer pontos não contemplados ou contraditórios identificados a partir de análise criteriosa. Parágrafo único. Para desenvolver sua função, o assistente técnico poderá ouvir pessoas envolvidas, solicitar documentos em poder das partes, entre outros meios, tá? Conforme diz o artigo 429 do Código de Processo Civil. Termo de compromisso do assistente técnico. Artigo 9. Recomenda-se que, antes do início do trabalho, o psicólogo assistente técnico formalize sua prestação de serviço mediante termo de compromisso firmado em cartório, onde está tramitando o processo, em que conste sua ciência e atividade a ser exercida, com anuência da parte contratante, tá? Ou seja, que a gente formule um contrato e isso seja autenticado no cartório. O termo conterá nome das partes do processo, número do processo, data de início do trabalho e o objetivo do trabalho a ser realizado. Psicólogo que atua como psicoterapeuta das partes. Vamos lá, artigo 10. Com o intuito de preservar o direito à intimidade, equidade de condições, é vedado ao psicólogo que esteja atuando como psicoterapeuta das partes envolvidas em litígio. 1. Atuar como perito ou assistente técnico de pessoas atendidas por ele ou de terceiros envolvidos na mesma situação litigiosa, tá? Então, perito e assistente técnico não pode realizar, né? Eu não posso ser um assistente técnico de uma pessoa que eu sou psicoterapeuta, ele é meu cliente no consultório, tá? 2. Produzir documentos advindos de processo psicoterapêutico com a finalidade de fornecer informações à instância judicial acerca das pessoas atendidas, sem o consentimento formal dessas últimas, à exceção de declarações, conforme a resolução de 2003. Parágrafo único. Quando a pessoa atendida for criança, adolescente ou interdito, o consentimento formal deve ser pelos responsáveis legais. Artigo 11. A não observância da presente norma constitui falta ético-disciplinar passiva de capitulação dos dispositivos referentes ao exercício profissional do Código de Ética do psicólogo, sem prejuízo de outros que possam ser arguidos. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação
revoga-se as disposições em contrários, tá? Então, aqui reforça tudo que a gente já havia comentado sobre a atuação tanto do psicólogo perito quanto do psicólogo assistente técnico. Então, fica bem reforçado aí o que podemos e o que não podemos realizar quando estamos exercendo qualquer uma dessas duas atividades. Até aqui, gente, alguma dúvida? Tranquilo? Então, vamos seguir. Tranquilo, professora. Tá bom, perfeito. Vamos seguir. Bom, para finalizarmos, eu trouxe aqui uma atividadezinha que eu queria que vocês pensassem de uma forma breve aí, tentassem me responder, tá? João e Maria estão em uma disputa de guarda. João e Maria se separaram e estão em disputa de guarda dos filhos. A mãe Maria quer permanecer com os dois filhos, de 8 e 5 anos, com visitas e fins de semana alternados com o pai, mas este quer a guarda das crianças, com o mesmo sistema de visita e fins de semana alternados, pois julga a mãe negligente com relação às crianças. Esta acredita que isso se deva ao ressentimento dele por ela ter solicitado a separação. Várias conversas foram tentadas e não foi possível chegar a um acordo. O juiz solicita a perícia de um psicólogo. Você foi contratado como psicólogo perito para o caso. De que forma você iria desenvolver o seu trabalho como perito? Vou dar aí uns 5 minutinhos para vocês pensarem e me responder. Quando vocês já souberem, pode falar. Quem não quiser falar, pode escrever, tá bom?
E aí, podemos? Maiara, tu consegue responder essa? Professora, pelo que eu entendi da aula, eu vou desenvolver o meu trabalho de perito com avaliações psicológicas em torno das pessoas envolvidas, né, para verificar qual tem melhor, assim, condições psicológicas e enviar para o juiz. Tá, ok. Aí vamos pensar que, claro que não é um processo, né? Foi só um recorte de uma possível situação, uma coisa hipotética. Mas pelo que a gente lê aqui, por exemplo, o pai está julgando que a mãe é negligente, né? Então, uma da minha linha de raciocínio seria buscar investigar a negligência. Então, eu tenho que ir para a literatura, o que é a negligência, o que os autores caracterizam como sendo a negligência infantil, o que essa mãe tem prejudicado, né? O que essa mãe tem feito e quais as consequências dessa negligência nessas crianças, né? Então, a gente vai seguindo nosso raciocínio para que a gente possa responder a isso, né? A gente não vai, por exemplo, fazer uma avaliação para dizer quem tem melhores condições emocionais. Não é nesse sentido, né? A gente sempre vai se ater naquilo que está sendo solicitado, porque a gente não se posiciona em dizer quem é melhor ou pior. A gente responde ao que está sendo perguntado. Então, está sendo acusado de negligência? O que é negligência? Né? Quais situações de negligência essa criança está passando? Que consequências de negligência está acarretando o desenvolvimento dessas crianças? É um exemplo, tá? De linha de raciocínio. Então, sempre a gente vai pensando naquilo que está sendo solicitado ali. Ficou mais claro, Maiara? Sim, professora, deu para entender melhor. Eu tenho que fazer de acordo com o que está sendo pedido, né? Primeiro, nessa situação da negligência, né? Fazer uma avaliação profunda nesse sentido do que está sendo pedido pelo juiz, né? Entendi agora. Perfeito, tá? Bom, gente, então desejo aí um bom feriado, né? Feriado de novo amanhã. E semana que vem a gente se encontra novamente, tá bom? Alguma dúvida? Não, professora. Feliz Dia dos Professores.
Obrigada. Então, um beijo grande. Até terça-feira. Tchauzinho. Tchau, professora. Bom Tchau, feriado. Vinícius. Obrigada. Tchau, professora. Aproveita o feriado. Obrigada, Marcelo.